Vai estar escrito aí, não sei se os irmãos estão escritos, que no dia 11 de setembro de 2022 é dia das missões, quer dizer, já passou, né? Setembro, nós estamos em novembro. Nós vamos lá. Título da lição. Textual. Pela compaixão de Deus, e apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12. Amém. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, o seu capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 3, ao verso de número 16 e o verso de número 17. Verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. Não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Porque, pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com diferença, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 16. Que sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. 17. E ninguém torneis mal com mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém. Presidente David, ora o Senhor. Nós vamos tocar o Senhor. Amém. Em Deus, o Pai, Criador do céu e da terra, agradecemos ao Senhor por mais esta manhã, a tua presença, para poder mais acerca da tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar nos nossos corações, abrindo o entendimento de cada um dos teus servos que aqui se encontra, porque precisamos, ó Pai, absorver o máximo da tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor, que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. As sutilezas das mídias sociais. Algum tempo atrás nós nem sabíamos, né, que isso existia, mas ela existia. Só não estava, né, ao nosso alcance, né, só não estava, nós só não tínhamos as condições que precisavam para poder fazermos que as mídias sociais viessem fazer parte das nossas vidas. Mas agora, com o avanço da tecnologia, né, e com o avançar do tempo, né, que a palavra de Deus ela precisa realmente se cumprir, agora nós temos hoje esse acesso, né, às mídias sociais. Começou com a formação do celular, que é o aparelho principal, depois as mídias sociais, que são as ramificações, né, que são os aplicativos, que são softwares, que nós precisamos hoje para o nosso dia a dia. Constantemente nós vemos alguém falar, as pessoas falam assim, esqueci meu celular em casa. Esqueci minha carteira. Eu não posso esquecer a carteira. Se esquecer a carteira, minha habilitação está lá. Mas, se eu esquecer a carteira e ter meu celular, eu pego a minha CNH digital. Então, hoje faz parte da vida de qualquer um. Menos a do Moisés, né? Mas se botar na mão dele também, ele sabe qual aplicativo ele vai entrar para se divertir. Então, hoje está ao alcance, né, de todo mundo. Está ao alcance de todo mundo. Mas, se essa matéria ela foi necessária aparecer para a igreja, isso quer dizer que está sendo um mal, né? Está sendo um mal que foi implantado no meio da igreja, pela má condução, ou talvez até mesmo pela falta de informação. Porque a pegar uma ferramenta e usar, você pensa que você pode usar de qualquer maneira? Não. Tudo tem restrição. Tudo na nossa vida tem efeito colateral. E com as mídias sociais também não é de forma diferente.
Mas o comentarista começou nos trazendo um verso das Sagradas Escrituras, e quando nós olhamos assim, aparentemente não tem nada a ver, porque ele fala bem assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aparentemente, assim nós olhamos, né, não tem nada a ver. Mas como nós paramos para meditar, então nós vamos ver que quando nós falamos em santidade, quando nós falamos ali em sacrifício vivo, culto racional, o que seria isso? Culto racional. Aí culto racional vem de dedicação, veneração, adoração. Aí imagina, nós estamos falando culto racional, e o racional se refere ao quê? A razão, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar. Lá em Êxodo, no seu capítulo 12, verso 26, Moisés ensinando, escrevendo, ele diz assim: que culto é esse vosso? É a mesma coisa de chegar e perguntar para os irmãos, por quê? Ou para que os irmãos vêm para o culto? Vai culminar na pergunta-chave: que culto é esse de vocês? Nós tínhamos um objetivo para estarmos aqui na sexta-feira. Por que nós estávamos naquela vigília? Por que nós estávamos naquela vigília? Aí ele vai falar que foi para lembrar o dia em que o Senhor tirou eles do Egito, para levar a eles a uma terra que manasse leite e mel, para uma terra que o Senhor tinha prometido a eles. Então o nosso culto hoje é para podermos agradecer a Deus, para poder adorar a Deus que nos deu a salvação das nossas almas, porque o que nós éramos antes, né, e o que nós hoje somos adoradores, né, do Deus vivo. Porém, além do culto racional ele significar adoração que vem da nossa vontade, que tem que vir do nosso entendimento, tá certo que ainda o apóstolo São Paulo disse que essa obrigação me é imposta, porque Deus, quando usou Moisés para poder ir até Faraó, Deus mandou que Moisés dissesse para Faraó: libera o povo para que ele vá ao deserto para me adorar. Ainda que seja uma obrigação, mas essa obrigação de Deus para a minha vida. Mas eu tenho que vir com o espírito voluntário para a adoração. Eu preciso sair de casa já adorando a Deus, para que quando eu chegar aqui, eu só complemente, né? Sem ter nada que me atrapalhe, sem ter nada que me preocupe. Eu já preciso sair de casa adorando a Deus. Não chegar aqui para dizer que o pastor vai me ver lá e vai ficar tudo bem. Não é o pastor que tem que te ver aqui. É o dono da sua adoração que tem que te ver. Mas o dono da tua adoração, ele conhece o desejo do seu coração. Eu não queria estar lá, mas eu vou, você sabe como é que é, né? Eu não sei de nada. Você que sabe. A adoração é sua, a devoção é sua. Nós falamos que o culto é adoração, veneração, é dedicação. Tudo isso é seu. Tudo isso é com você. Se você chegar aqui sem esses três quesitos, com vontade de adoração, venerar a Deus, aquela dedicação em adorar a Deus, seu culto vai ser um culto vazio, vai acontecer coisas maravilhosas aqui e você não vai sentir a presença de Deus. Mas como ele disse aqui, o apóstolo Paulo dizendo lá em Romanos: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela compaixão do Senhor. É por isso que constantemente nós falamos que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que Ele consegue, pela graça de Deus hoje, pela graça dele hoje em nossas vidas, Ele consegue mudar a nossa situação. Ele consegue mudar. Ele conhece muito bem os nossos pensamentos em relação a Ele, em relação à nossa adoração, como nós queremos permanecer diante dele. Mas as coisas do nosso dia a dia, as coisas do nosso cotidiano, como o comentarista dessa lição de número 11 apresentou, as mídias sociais, né, que devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Aí nós vamos ver durante durante essa lição, nesses 4 tópicos, nós vamos ver a influência. Ela foi feita para um fim, mas vai chegar em determinado momento que ela vai dizer que ela é neutra, ela fica no meio, ela está ali, ela foi feita para um fim. Agora, a pessoa que vai usar é que vai determinar qual o fim
do uso das mídias sociais em suas vidas. Hoje, vamos dizer, alguns dos irmãos, não vou dizer a maioria, mas um bom percentual usa como ferramenta de trabalho. Eu uso como ferramenta de trabalho. E quando eu estou em casa, eu deixo ele em cima da mesa e fico longe dele. Procuro me desprender um pouco. Aí quando eu vou ver também, já tem um monte de mensagem lá da empresa, de clientes, mas eu não posso ficar seguro naquele negócio ali, né? Não, deixa aquilo para lá. Mas tem gente que não consegue ficar longe daquilo. Aí nós vamos ver aqui na lição que em determinado momento vai ser até mesmo perniciosa, né? Vai ser perniciosa, contagiosa, vai contaminar algumas das pessoas. Que não consegue ter o domínio próprio, né? Determinar limites. Até aqui eu posso, para lá já está sendo em excesso. Vamos lá, a introdução. A introdução diz aqui: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, aquilo que nós falamos. Ela vai ficar ali, ó. Ela está lá, parada, inerte. A internet está lá. Você botou na sua casa, ela está lá. Você tem lá, o quanto você pode trafegar durante o mês, ela está lá. Se você usar, ótimo, ela vai diminuir. Mas se você não usar, ela vai continuar lá, você vai pagar por ela sem usar. Mas quando você começa a usar, né, aí você vai entrar onde você precisa ir para poder fazer o que você precisa. Aí ele diz que ela a internet ela não é imoral, não é moral, ou também não é imoral em si mesma, ela mesma. Ela em si mesma. Ela precisa que alguém a use. Aí ele continua: é mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Realmente é um desafio usar a internet. São respostas rápidas. Você chega onde você precisa chegar em questão de segundos. É logo quando dá uma travadinha, né, e o aparelho também não ajuda, né? Aí demora mais um pouquinho. Mas quando você tem um aparelho super bom e uma internet super veloz, ela te atende em questões de milésimos de segundos até mesmo. Aí por isso que faz que seja um uso muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, aquilo que nós falamos. A internet é neutra e ela em si está lá, o WhatsApp está lá. Você baixou o aplicativo, agora você vai usar conforme você quer ou conforme você precisa. Bom é usar conforme precisa, né? Não conforme nós queremos, mas conforme nós precisamos. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Vamos lá, vamos ver como isso vai ser usado. Aí nós vamos lá, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu preciso? Ótimo, então eu vou fazer só naquilo que me convém. Passou disso aí, né? É aquele verso também que diz: se tentado não ceda, ceder é pecado. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer o uso das mídias sociais, como, aqui ele citou algumas, como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, Twitter e etc. Isso daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais de como, né? Isso aqui, esses 4 e tem alguns outros mais aplicativos de redes sociais e outros mais, vêm como ferramentas, instrumentos perniciosos à vida do cristão. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más. Se, por exemplo, hoje, agora, nós tivemos a pergunta: é realmente má? As mídias sociais de um cunho mau? Não. Depende de quem usa, né? De como usa, né? Daqui a pouquinho nós vamos entrar mais a fundo no isso aí. Boas ou más em si mesmo. As mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. O tornam moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis
pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertence. Aqui, graças a Deus, né, pode ver, nós não temos nem se tem o nome do negócio, a gente não usa se tem o projetor. Nós não temos nem um projetor. O telão está ali, nós nem usamos também por causa, né? Mas, graças a Deus, isso também não quer dizer que é falta de informação, que nós não temos condições. Agora, se eu pergunto a vocês, nós temos necessidade? Nós temos essa necessidade? Isso aí tudo é para deixar o culto, é para deixar a igreja com um aspecto mais de ostentação. E quando a gente vem para adorar, é aquilo que nós acabamos de ler aqui, ó, o culto é a adoração, é a veneração, é a dedicação. Os louvores nós já sabemos, louvores nós conhecemos. Tem aqueles que vêm aqui para representar a adoração, tem os conjuntos, tem as irmãs que louvam a Deus, sem precisar daqueles aparelhos. Aí acredito que a pessoa, até no que fica lendo, porque não sabe, ela não vai nem entrar no objetivo da adoração. Porque tem gente que tem a facilidade de se dispersar, de perder a concentração naquilo que está fazendo, né? Aí, quer dizer, eu fico olhando, não é que nós não precisamos, mas nós somos assim, realmente, nós somos um povo diferente. O pastor constantemente até diz que ele repudia aqueles que vão, até mesmo para os trabalhos de visitação e evangelismo, que não levam uma Bíblia, mas levam um celular, até mesmo por comodidade, ou vamos dizer, se não deu tempo, tá, tudo bem, beleza, toda regra tem sua exceção. Você chegou da rua, tal, você quer participar da atividade e não levou a Bíblia, ótimo. O celular vai ser ali a sua via de escape. Mas tem gente que tem prazer em não levar a Bíblia, mas sim levar um celular. Eu, por exemplo, não trago para os cultos e nem tem mesmo para a escola dominical. Fica lá, né? Ele não sabe meu nome, no arrebatamento ele sabe que vai me chamar pelo meu nome, então eu não vou saber via celular, ele vai me chamar via celular. Porque acaba sendo, nós já vemos, que nós que sentamos dali para cá, nós vemos o quanto o celular desentoa, o quanto o celular deixa as pessoas preocupadas. Que fulano não chegou ainda, eu fico preocupado. Gente, a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, demais ele tudo fará. E você está aqui dentro adorando, fazendo o seu papel com ele, se dedicando a ele, lá fora ele guarda. Lá fora é com ele, o livramento é com ele. Foi um dos temas pregados na vigília. O livramento é Deus quem dá. E até comentei com a pastora Brunella, o livramento de Deus só não vai vir se a pessoa estiver totalmente desentoada, fazendo aquilo que Deus não queira que ela faça. Se ela entrou pelo caminho da contramão, se Deus não puder livrar, ninguém vai poder livrar, não. Se Deus não puder guardar, ninguém vai guardar, não. Se ela estiver na contramão, né, de Deus. Porque quando nós falamos de livramento, né, eu conversei um pouco ali com a pastora Brunella, que pegou sobre esse tema. Eu falei, quando ela falou em estar em sintonia com Deus, eu falei, mas quem estava? Balaão ou a mula? Porque o livramento Balaão teve por intermédio da mula. Porque a visão da mula foi aberta para ver o anjo da morte. E Balaão, não. E Balaão não teve. Mas vamos lá, continuando a nossa lição. Que o telefone, as pessoas saem, vão lá fora, tem o telefone, depois vem, começa a cultuar a Deus novamente, aí toca novamente, entra uma mensagem, ou seja, está mais preocupado com o que está acontecendo lá fora do que apresentar seu culto racional, sua adoração ao Senhor, ou seja, tira o foco, tira a atenção. Assim eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual, que nós falamos. Nada, está aí o pastor Adriel, que usa muito, o pastor Gesiel e a maioria dos irmãos que aqui estão, que usam como ferramenta de trabalho, eles sabem, né, como pode usar, mas infelizmente, tem muitos que estão viciados, que comparou um pouquinho o sinal no semáforo, já pega
né? É imprudência. Muitos batem justamente por causa disso. Não pode. Ela te dispersa, ela te tira a sua atenção, tira o seu foco no que você está fazendo. Tem gente que diz, mas eu consigo. Ei, não consegue. Mas vai chegar uma hora na sua vida que você vai sofrer o dano pela teimosia, porque ninguém consegue. Você está tendo uma habilidade por um tempo, mas vai chegar uma hora que aquilo vai te tirar a sua atenção. Porque às vezes uma mensagem, ela tem por necessidade mais atenção do que a outra. Você tem que dar mais atenção do que a outra. Às vezes algumas vêm, são respostas rápidas. Você disse o sim, você disse o não, está resolvido o problema. Já outras não. Aí é aquilo que eu comentei com a diaconisa Cris, que às vezes, né, quando a gente estava estudando, fazendo faculdade, você tem a sua resposta, sim ou não, beleza. Aí depois vem aquela frase, justifica. Agora é o problema nós justificar, né? Você vai começar a escrever. Nem todo mundo tem aquela rapidez, aquela habilidade de escrever rapidinho. Uns conseguem com um dedinho só, faz outros não. Tem que ser com duas mãos mesmo. Com as duas mãos. É a prática, né? Então, quer dizer, aí como ele diz aqui, os princípios que devem orientar sua navegação no espaço virtual. Que até mesmo para o nosso cotidiano, ela nos causa grandes prejuízos. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Se assim não fosse, né, hoje nós não estaríamos estudando essa matéria, as mídias sociais na vida do crente. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real, como também no virtual. Glórias a Deus. Né? Aí nós vemos assim que, para adorar a Deus, nós já temos que vir de casa adorando o Senhor, né? Com aquele desejo, com aquele sentimento, reconhecendo o porquê, né, que eu preciso adorar ao Senhor. Porque tem aqueles que vêm por uma obrigação, aí quando vai passar por todo aquele processo da liturgia, por cada momento da liturgia, ele não vai conseguir alcançar o objetivo, que é chamar a atenção de Deus, né, para a sua obrigação. Vai orar, até mesmo nem vai orar, porque não vai conseguir, né? Vai ajoelhar ou vai ficar sentado mesmo, não vai orar, não vai fazer a primeira parte da liturgia, que é a oração. Aí depois, quando entra no louvor, vai começar a botar defeitos, né? Aquela irmã desafinada, entrou atrasada, a isso e aquilo outro. Ou seja, moral da história, ela já vem cheia de preocupações e ansiedades que tiram o foco principal da vida dela, que é a adoração ao Senhor. O culto é uma maravilha. Também, eu acredito, né, que durante a nossa vigília, como nós sentimos, vimos que foi bom, foi agradável, o resultado que nós esperávamos aconteceu, mas tem gente que, com certeza, já se expressou que não sentiu nada. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu não vou rolar para mim a culpa dessa pessoa. Porque eu vim, alcancei o objetivo, né? No começo ali eu estava cansado, porque eu não consegui dormir à tarde, mas eu vim para adorar, eu vim para servir. Ficamos aqui durante todo o período em que foi necessário a nossa vigília. E graças a Deus eu consegui alcançar o que eu precisava da vigília. O resultado foi satisfatório. Não para todo mundo, é claro, né? Sempre tem aquele que fala que não conseguiu sentir nada. Por que será, né? É aquilo que está escrito, né, em Êxodo, capítulo 2, verso 26. Que culto é esse vosso? Por que você veio para a vigília? Para que você veio para a vigília? Você já saiu de casa, né, com o espírito desarmado. Você tinha que vir com ele armado para a adoração ao nome santo, né, do Senhor. Que fala assim, eu vou porque depois o pastor vai ficar falando, né, que
a vigília está marcada tanto tempo e eu não vim. Gente, como nós falamos, Deus conhece os nossos pensamentos. Se você vir para agradar a pessoa dele, ou para que todos aqui te vejam, a igreja te veja, o corpo de obreiro te veja, os departamentos da igreja te vejam, isso não vai funcionar. Não adianta de nada, para nada, nós te vermos, mas Deus te vê você longe. O Senhor te sente você longe. Para nada vai adiantar. Eu vou lá porque senão depois o pastor vai me chamar a atenção. É melhor ele te chamar a atenção do que Deus não se agradar do seu culto. Esse Deus não se agradou, você só veio aqui, passou o tempo, terminou, você foi embora e voltou vazio. Aí quando os irmãos dizem, né, orando, para Deus não deixar a pessoa sair da mesma forma que entrou, ou até mesmo ela sai pior. Ela sai pior. Ela vai sair pior. Glórias a Deus. Aí como senso de punição também, né, quando a pessoa vem. Quando nós lemos lá em Apocalipse, há pouco tempo nós tivemos aí aquela administração de Apocalipse verso por verso, quando diz que isso até mesmo lá no milênio, sem a influência de Satanás, né, sem a influência de Satanás, diz que vai ter esse que ir uma vez por ano a Jerusalém para adorar a Deus, e aquele que não for, né, vai sofrer uma sanção, vai ser punido, os seus olhos vão poder ser na órbita, beleza, é a punição para não adoração ao Senhor, para aquela prática obrigatória. Toda uma vez por ano você vai ter que ir lá adorar ao Senhor. Ótimo, eu sou obrigado a vir adorar ao Senhor. Mas eu venho, como eu disse a priori, eu venho com o espírito voluntário. Porque eu quero adorar a Deus. Porque eu preciso adorar a Deus. Eu preciso agradecer pelo que Ele fez na minha vida. Eu preciso agradecer pelo que Ele fez pelos meus familiares. É uma forma de você chegar com bem agradável à presença de Deus e ter o resultado, né, do objetivo da nossa adoração. Glórias a Deus. Então, pode ver que da introdução, quando vem falando a respeito das mídias, né, tem gente que sai, tá em casa, tá lá só no... Ih, tá dando hora do culto. Até mesmo chega atrasado porque está ali envolvido com uma coisa assim, sem importância, uma coisa irrelevante, né? Às vezes, quando eu estou para sair, começa a vir mensagem. Eu vou responder agora? Agora não. Agora eu tenho o meu compromisso. Meu compromisso principal agora é com o Senhor. E depois, sim, depois eu vou responder a eles. Então, assim, eu não posso trocar, fazer aquela inversão de valores que nos foi ensinado, né, em ensinamentos passados. Que muitos hoje estão trocando realmente. Está vendo essa inversão de valores. Como daqui a pouquinho nós vamos mencionar uma lição que foi ministrada pelo pastor Adriel, né, os desigrejados, né? Ah, eu não preciso ir na igreja para adorar, porque lá eu abro o computador, eu abro e vou. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, se permitir uma coisa que pareça ali inofensiva, vai trazer grandes prejuízos na vida de quem quer que seja, se não tiver princípios, se não tiver uma disciplina para poder usar. Aí nós vamos ver aqui, depois, no primeiro tópico, vai falar de nós, os cristãos, na era digital. Hoje não tem como ficar fora, tem. Aí muitos usam elas aí, né, umas mães aí que, é claro, na regra geral, aquelas que são conservadoras, mas não tem tempo, está sobrecarregada, mas tem tempo de sobra para ficar nas redes sociais, mas não tem tempo para cuidar do filho. Arruma um celularzinho lá, bota na mão da criança, se vira aí, se diverte aí, deixa a criança à vontade. Não sabendo depois o mal que isso vai causar, né? Não são todos os filmes, não são todos os desenhos que são educativos. Tem uns que realmente educam. Vamos lá, vamos melhorar isso aí. Os desenhos realmente eles são educativos. Eles educam para bem, mas educam também para mal. Eles ensinam coisas boas, mas também ensinam coisas maus, coisas perversas. Então tem que se ter realmente cuidado. Os cristãos na era digital. A realidade do universo online, né? A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4, que uma geração vai e outra geração vem.
Quando nós vemos aqui hoje, uma geração foi, outra geração vem. Nós hoje temos essa atualidade acerca do mundo da informática, mas mais lá na frente, os recursos que hoje nós temos, eles vão ser melhorados, né? Eles vão ser aperfeiçoados. Tanto que nós vamos ver em algumas partes, nós vimos no livro de Apocalipse, que isso também vai ser para uso, né, em benefício do anticristo. Ele vai conseguir. Porque nós sabemos que por ele ser homem, ele não vai conseguir ser onipresente. Está em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Isso vai usar o aperfeiçoamento do holograma, né? Que ele vai poder estar aqui e lá no aparelhozinho lá, ele vai poder, igual esses filmes Jedi aí, né? De Guerra nas Estrelas, né? Que o cara aparece de dentro de um aparelhozinho, ele aparece ali e conversa assim, ó, cara a cara. Então, vai ser o aperfeiçoamento. E até mesmo por falarmos da informática e tal, que ele vai usar também isso como benefício. Os japoneses aí estão bem na frente, usando robôs, que estão implantando agora neles sentimento. Imagine, algo que é inanimado, que foi colocado ali um chip, que foi colocado ali uma memória artificial, agora poder sentir o toque, sentir alegria, sentir tristeza. Então você vê. Vai aprendendo, né? E vai aprendendo com as pessoas. Vai botando, tira da gente, né? E bota nos dedos alguma coisinha, um sensor, que vai dizer está quente, está frio, tudo dessa forma. Então você vê que é um negócio bom, ele é neutro, mas depende de quem usa e como usa. Até pouco tempo atrás a nossa igreja não fazia o uso das redes sociais. Mas visando o lado bom, hoje nós usamos as redes sociais. E quando nós nos aplicamos a pregar a verdade nas redes sociais, hoje o que acontece? É tirado do ar. Trazemos informações, trazemos a verdade. É tirado do ar. E aquilo que é mentira, que é incompatível, eles deixam. É algo pernicioso. Vem tanto para te destruir para o lado bom, mas também vem para te destruir do lado ruim. Uma geração foi. Aí nós vamos lá. Até pouco tempo atrás nós usávamos, né, o correio, né? Esperávamos uma carta, esperávamos uma coisa chegar, tudo pelo correio. E demorava, né? Hoje não. Hoje você consegue fazer, hoje igual nós que trabalhamos aí com escritório, né, que precisamos de respostas rápidas, mandamos pelo e-mail, rapidinho chega. Rapidinho chega o que nós estamos querendo. Né? O pastor Adriel está aí mesmo, trabalha muito com isso. O pastor Gesiel, de onde ele está, ele tira um pedido, já imprime lá e, né, o funcionário da empresa já vai separando e já era, ele fez o trabalho dele. A quilômetros de distância só fez e chegou e acabou. Agora você imagina um tempo atrás aí que ele tinha, eu não sei, não, nessa época ele não trabalhava ainda como vendedor, que ele tinha que andar com uma agendazinha, né, uma canetinha no bolso, uma lapiseira, todo bonitinho, engomadinho, com a agendazinha. Chegava lá, e vai querer o que hoje? Andava o dia todo fazendo as anotações. Quando chegava no final da tarde, jogava lá na mão da secretária, Diaconisa Alana, vai ela tirar aquele monte de pedido. O dedinho chegava a doer, levantava um pouquinho, esticava os bracinhos, né, as mãos. Como mudou, né? Como melhorou, como aperfeiçoou. Mas isso causou também, né, no progresso. Aí depois deu melhorada, passou pro fax. Isso aí, foi lembrado. Aí deu uma melhorada e muitas pessoas, muitos ficaram sem emprego. Que tirou, hoje, quando vamos dizer, precisava de 2, 3 pessoas. Hoje não precisa desse quantitativo de pessoas. É uma coisa que veio para melhorar realmente, né? E também tirou muita gente, né, de uma situação confortável que existia. Por isso, quando diz aqui que há princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual. Aí, continuando. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Agora é a nossa vez. Escrevemos a nossa própria história e as nossas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides. Às vezes eu fico olhando, naquela época tão remota e difícil,
como fazer chegar uma pedra de mármore no Egito. Se hoje, com toda a modernidade, né, nas carretas, no meio de trânsito, nós vemos as bichas tombarem e matar muita gente, imagina aquela época, que os porcos eram longe da onde os faraós, né, queriam que fossem construídas as suas pirâmides, seus palácios. Imagina, como fazia para chegar lá? Quanta gente morreu? Quanta gente morreu por causa disso? Os egípcios nas suas pirâmides e os sumérios é atribuído à escrita. A conquista do cyberespaço é uma marca dessa geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Tá aí, agora é um grande desafio, como ela disse, nós lemos ali momentos atrás, quando nós falamos de desafios, né, na vida das pessoas, e também que é uma realidade, o mundo virtual é uma realidade. Daqui a pouquinho nós estaremos falando, hoje nós só vemos alguns comentários e alguns até usam, mas vai chegar uma hora que nós até mesmo vamos precisar, vamos ver até qual a real necessidade, né, de nós realmente precisarmos participarmos do metaverso, né, de entrarmos e estarmos no metaverso. Está vendo que a coisa vai abrindo, né, vai melhorando, e nós vamos ver aonde está a nossa necessidade de precisarmos se enquadrar, isso é se atualizar. É uma realidade bem presente na vida das pessoas. Já tem quem use, né, o metaverso. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. É o que nós falamos, né? Uma época nós não usávamos as redes sociais. Eu não tinha aquela, né? Não vimos. Então, até o momento, aquele presente momento, não vimos aquela necessidade, mas hoje não. Hoje com a mente mais ampla, né? Se preparando também para o futuro, deixando como matéria de informação, né? Para buscar conhecimento, orientação, nós estamos deixando, a nossa igreja está deixando, né? As lives, né? Estão usando aí, como nós estudamos o Apocalipse, que para muitos, né, é um terror estudar Apocalipse, e foi bem fundamentada, foi bem explicada, foi bem ensinada, algo que precisa ser guardado realmente, né, para a posteridade. E se nós um dia, né, tivermos a oportunidade também de ensinar, serve para a gente também como um material didático, né? Nós sabemos aonde recorrer se nos faltar, né, alguma informação, ou se nós esquecemos, né? E eu não estou dando para poder confiar na mente mais não, né? Não estou para confiar na mente mais não, então tem que estar registrado em algum lugar para poder chegar lá e buscar. A igreja está no mundo, mesmo não fazendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de uma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Você não vai deixar de ser crente. Você está usando a internet como ela precisa ser usada, né? Porque vamos lá ver. Quando nós citamos muito, né, os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, né? Como a informação chegou até eles, como eles fizeram para poder chegar, ver onde fica Belém, e depois como eles fizeram para poder chegar até Belém. Hoje está aí, Deus vai te mandar para um lugar aí, você tem todas as informações, que você acessa a internet, você entra lá no Google, você vai ter todas as informações que você precisa para ir aquele lugar lá em que o Senhor determinou para você uma missão. Já naquela época era bem remota, né? Nem existia. Foram numa biblioteca. Olha o tempo que eles empenharam para descobrir onde fica Belém. O tempo que eles empenharam. Hoje não. Está ao alcance ali de algumas digitações ali, você alcança rapidinho o que precisa ser alcançado. Jesus, pelo simples fato das interações sociais acontecerem de forma virtual, né? Devido à pandemia, né, nós passamos uns anos atrás aí, criou-se aí o home office, né? A palavra, né? Home office, ou seja,
seu escritório em casa, você trabalha em casa. Não precisa se deslocar, né? Hoje já virou até profissão mesmo, tem empresas aí e países que estão recrutando para trabalhar como home office. Portugal mesmo é um desses países que está contratando, né? Porque viu que o negócio funcionou, viu que o negócio deu certo. Irmão, nós falamos, nada é por acaso não, tá? Nada é por acaso. A fila precisa continuar, o fluxo precisa continuar, então as coisas precisam continuar sendo, né? Continuar aparecendo. Aí nós vemos aí home office. Isso também não quer dizer que você não pode, não vai usar a sua internet, as mídias, né, as redes sociais, para também falar de Cristo, para poder contar um testemunho. É claro que se o pastor Adriel e a irmã Alana forem contar um testemunho deles via, rapaz, só no áudio mesmo, né? Só no áudio mesmo. Porque é edificante, é algo de grandioso, de que Deus fez realmente na vida deles. Mas agora eu te pergunto, é todo mundo hoje que tem essa paciência para ouvir? O pastor constantemente fala que tem irmãos que nem abriram o que ele postou como informação. Mas se é para curtir uma coisa imprópria, indevida, rapidinho as pessoas abrem, olham e curtem, dão lá a sua parcela de contribuição. Mas quando é algo edificante, que precisa sim do seu tempo para que você ouça, para poder você falar, nossa, né? Ainda existe aquele ar de exclamar, nossa, como Deus realmente é maravilhoso, né? Como Deus é grande, como Ele é poderoso. Então, quer dizer, falta realmente aí esse tempo. Mas nós podemos usar sim, desde que seja para algo bom, né? Desde que seja para algo edificante. E daqui a pouquinho nós vamos ver o quanto a mídia, né? Tempo atrás, né, o pastor Gisele, o pastor Tálio também, nós passamos por uma situação, não foi a primeira e nem será a última situação envolvendo redes sociais. Não foi a primeira e nem será a última, porque a igreja ainda está aqui na terra, né? Então tem muito tempo ainda para os não vou dizer desavisados, né? Mas para os imprudentes, né? Ele já está avisado que o negócio vai trazer prejuízo, mas por falta de prudência usa a si mesmo de qualquer maneira. Aí agora ele vai falar aqui dos cristãos conectados. Nós falamos a priori. Até as crianças hoje já ficam conectadas, né? Então não tem como dizer que os irmãos estão desconectados. Nos dias da igreja apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade que aconteceu, mas os tempos vão, como diz, uma geração vai e a outra vem. Aí era aquele negócio, quando não era mensageiro, era aquelas águias, né? Ensinadas para poder levar no seu tornozelo ali um rolozinho, uma mensagem escrita, e chegava. Aí quando o inimigo queria interceptar, o que ele fazia? Ou ele capturava, né, o mensageiro e capturava a águia e fazia o negócio ao contrário. E nas mídias sociais, gente, também, né, não é difícil não. Aí já entram os hackers, né, já entram aqueles que clonam aí, né? Quantos dos irmãos, não sei se os irmãos tinham mais, quantos aí tem os seus números clonados? Tiveram aí os seus Facebook, né, clonados também aí, tiveram suas redes sociais clonadas, para depois se passarem, né, pela gente, para chegar até outras pessoas. Já como nós falamos, a ferramenta em si ela é neutra, agora depende de como ela vai ser usada. Tem aqueles que usam para o bem, para benefício, beleza, legal, mas já tem aqueles que usam para perversidade. Dessa forma, eles conseguiram interação com um cristão de outra região, né? Hoje, até mesmo quando nós fomos para a vigília, foram solicitados, né? É até lícito que nós divulgássemos a nossa vigília pelos nossos status, né? Pelas nossas redes sociais, para que chegasse, né, ao maior número de pessoas, pelas nossas redes sociais, pelos nossos contatos, né, pelos nossos amigos, nós postamos aquilo ali e acabou. Chegava, tinha que chegar. Os
princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica, ou seja, pela rapidez em que ela chega e precisa chegar até o destino enviado, pela rapidez. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp. Vamos lá, pode até não saber, mas que usa, né? Pode até não saber o que é o WhatsApp, mas que usa. Porque vê os outros usando. O que é o WhatsApp? É os princípios básicos de seu uso. Isso que eu falei. Não sabe o que é, mas usa. Né? Aceita ali os termos e condições de uso. Porque todos os aplicativos vêm, né? Com aquele termo de aceitação. Nem todo mundo já vai clicando doido para usar o aplicativo, já vai usando. Aí bota aqui. E os princípios básicos do seu uso. Não sabe, mas usa. Depois se enrola. Dessa forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. Até aqui tudo bem, tudo normal. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia. Agora já começa a preocupar. No dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, que nós vamos falar sobre essa parte do mundo virtual na vida do cristão, quando ele leva para o lado de ensinar, de testemunhar, de falar alguma coisa do Senhor, do que está acontecendo na igreja, usa, beleza, mas quando ela usa para benefício próprio. Se eu começar a falar agora, nós vamos entrar no narcisismo. Então, quando chegar no narcisismo, nós voltamos a esse pedaço aqui que nós acabamos de ler, do segundo subtópico dos cristãos conectados. Aí nós vamos lá no segundo tópico, que fala sobre os desafios de ser igreja na era digital. Será que tem algum desafio? Será que tem? Vamos ver o que o comentarista diz. Desumanização. Que soa? Como chega até os irmãos? Essa palavra desumanização. Como chega até os irmãos? Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado, ou seja, nas suas costelas, né, se foram transpassadas pelas lanças. Ser igreja envolve contato, isso é uma realidade. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja, ela é corpo, né? Ela é um organismo vivo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. É possível ser igreja sem um relacionamento real. Depois nós vamos ver o risco, né, dessa linha de pensamento, onde nós citamos, daqui a pouquinho o comentarista também vai falar, dos desigrejados, os irmãos que tiveram presente na ministração do pastor Adriel, vão relembrar, né, que eles usam isso aí também, né, que não é preciso vir à igreja, e caso eu cultuo ao Senhor, e caso eu adoro ao Senhor, também da mesma forma, mas daqui a pouco nós vamos ver os riscos. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas, eu já começo a perder o contato, lá em casa, todo domingo nós nos reunimos, né, meus irmãos, meus sobrinhos, aí lota, né? Aí estamos lá, vamos conversar, tal, contar os assuntos, falar também de Cristo, das experiências, né, alguns debates, né, tal e tudo. Aí tem alguns dos meus sobrinhos que estão lá no cantinho, só os desumanos, né? Ou melhor, os desumanizados, né? Desumanos não, né? Os desumanizados, lá no cantinho lá. Os antissociais, lá no cantinho lá.
Chega, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem Wi-Fi? Você passa para mim a senha? Você está em que fase lá naquele joguinho? Você está em que fase? Eu não consegui passar não, é muito difícil. Aí começa, né, a conversa entre eles, né? É 1 ou 2 só. Passou disso, ele já não consegue mais se concentrar, é 1 ou 2. Aí quando fica lá, eu fico olhando às vezes, rapaz, assim, como é que é a coisa, né? Ela te leva, te induz, você quando vê já está dentro do negócio e eles estão lá jogando Free Fire. Então lá se acabando lá, vão conversando, aí um começa a ofender o outro que eles mesmo nem percebem. Fico, rapaz, dá uma falta de respeito, nem aí o negócio nem, né, flui. E eles vão assim mesmo, flui. Rapaz, o negócio é terrível mesmo, o negócio é satânico. Aí ele se envolve, eu fico olhando de vez em quando. Uma vez eu vi um irmão brincando nisso aí, né? Aí, toma, seu desgramado, toma aí na cabeça aí. Rapaz, o irmão, o trem tomou o irmão mesmo, né? Que amar o próximo como a ti mesmo, tudo bem que ali é um joguinho, né? Mas tá vendo como é que te tira da graça? Esse Jesus vem na hora. Perde a salvação por um entretenimento, por um momento da sua vida. Porque diz que a hora ninguém sabe quando o Senhor vai vir. Mas está ali se acabando, se divertindo. É algo bem realmente, né, delicioso. Por isso que ele vai aqui, a desumanização, ou seja, a falta de contato, a falta de relacionamento. São pessoas que ficam ali, perdem boa parte, né, da sua vida, que ficam naquele. Tem pessoas que têm depois até problemas psicológicos acerca disso aí. Assim como a necessidade de tratamento, né, na vida daqueles que usam drogas, que precisam de centros aí de recuperação. Rapaz, isso aqui também, a internet, as mídias, as redes sociais, também influenciam psicologicamente as pessoas. Precisa depois fazer de tratamentos para poder sair dessa situação. O negócio é realmente pernicioso. Não é assim tão, né, que você consegue entrar e, se você não tiver uma disciplina, se você não tiver princípios, vai passar. Vai passar por um tempo ruim, vai passar por dificuldades. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. É preciso ter um relacionamento real. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados, porque eles não têm um compromisso, eles não querem se relacionar. Foi o que foi dito, né, na vigília. Deus sim tem compromisso, e Deus tem responsabilidade e compromisso com quem com ele se relaciona. Então, igreja é sim um lugar de relacionamento. Nós precisamos desse relacionamento. Eu fico ali às vezes olhando, na hora da confraternização. Como é alegre aquele momento, nós ali no culto. Caramba, eu gosto. Eu acho aquele momento legal de apertar a mão dos meus companheiros de ministério, abraçar eles, né, rir com eles um pouquinho. Aquele momento de, como diz aí, esofilar, né, o fígado, né, rir um pouquinho. Olhar um para o outro e falar alguma coisinha de engraçado, como a gente fala constantemente. Por isso que nós estamos constantemente rindo. Porque o reino de Deus entre nós, ele é paz, alegria, paz, alegria, isso, alegria no Espírito Santo. Cara fechada não é santidade. Você deve estar sentindo dor em algum lugar do seu corpo. Santidade não é isso não. Aí a gente olhando aqui, irmãos aqui, né, jovens, adolescentes, eu acho legal, eu vejo legal, eu vejo com bons olhos, chegar e apertar a mão dos irmãos e a gente passa tanto tempo sem se ver, né? Passa tanto tempo sem se ver, eu pelo menos tenho essa alegria. Eu pelo menos tenho esse sentimento. Eu fico aí fora, você vê os irmãos, quando eu chego eu quero ver, porque eu quero me alegrar com os irmãos, né? Eu quero ter o mesmo desejo, o mesmo sentimento que os irmãos têm. Então, quando eles dizem aqui que eles preferem estar vendo as lives, né, tal e tudo, do que estar no templo, estar na igreja, para sentir, para ouvir, né,
para viver esses momentos que o Senhor nos concede, que existe de uma forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. É bem difícil, né? É bem complicado. Agora, quando realmente Deus está no negócio, né, a gente consegue sentir nada mais. Se eu não tenho compromisso com Deus, aí quero usar uma rede social para dizer, eu não vou não, porque eu vou ficar em casa, porque aqui eu sinto Deus da mesma forma. Isso é uma coisa bem complicada, tá? Isso é uma coisa bem complicada. Tipo assim, eu vejo assim, se é um lugar de difícil, vamos lá, nas zonas ribeirinhas, hoje tem uma internet, de escada, mas tem, né? E se é difícil chegar lá alguém para ensinar a pregar a palavra, e se pode chegar pelas lives, beleza, é válido, né? Porque é horas para você andar quilômetros para poder você chegar lá e fazer. Mas tem lugares aí, né, que já tem uma igreja. Então, quer dizer, mas mesmo assim, o acesso é bem complicado. Mas se usa as redes sociais para isso aí é válido, Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Eu vejo isso com bons olhos, como uma verdade, né? Interagir com os irmãos e nos completarmos. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro, tanto como encontro com os irmãos, mas também, como nós falamos, é um lugar onde nós marcamos um encontro, né, com o Senhor. O mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, precisa ser importante, ela precisa se sobressair, mas não espetaculosa, é o que nós vimos por aí, né? Ela quer chamar a atenção, tem alguns por aí que querem chamar a atenção para ela. Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Muitos seguem personalidades de comportamentos duvidosos, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis do diabo. Aí nós vemos realmente, às vezes nós entramos lá, vemos alguns lá que usam as lives aí, trazem ensinamentos até mesmo heréticos, né, que não condizem com as Sagradas Escrituras. Nós vemos muita coisa, né, que desabona. Aí o que me traz hoje a preocupação, que quando ele fala aqui em artistas, né, que estão lá fora lá, que usam aí a lives, e como você tem que se vestir, como você fazer para emagrecer, aí eu fico olhando assim que esses aí, eles têm a função de influenciadores. São os influencers, né, que eles falam aí, são os youtubers, são os blogueiros, né, que fazem aí as suas matérias para que outras pessoas vejam. Alguns são verdadeiros, outros lá, né, levam para o caminho para poder conseguir uma boa renda. Quanto mais seguidores tem, também eles ganham, né, com os números de seguidores. Antigamente a televisão tinha essa função de financiar, né? Agora é a internet. Mudou, tá vendo? Porque a televisão você precisa estar em casa para assistir. E o celular não, você carrega ele onde você vai. Aí você entra e, né, aí esses influencers hoje realmente é um risco, é um perigo. Às vezes nós queremos olhar, né, alguma coisa, pelo que nós já temos de informação da nossa igreja, aí nós vemos aí alguns homens que dizem ser homens de Deus, pregando aí nas suas lives, aí, né, nas suas pregações, eles filmam e depois eles usam essa matéria. Aí a gente fica olhando aí o quanto eles estão fora da realidade de Deus nas Sagradas Escrituras. Mas mesmo assim eles insistem, porque ali também eles conseguem adeptos. Porque nós vemos aí, vamos dizer assim, vamos ver um pouquinho, já pensou?
pastor Adriel chegar aqui com o sapatinho colorido ali em cima, todo, né, engomadinhos, a moda desses pregadores itinerantes. Como falar, né, que o pastor Gesiel é um pastor itinerante, sair assim, para pregar, descendo lá do seu corsinha, aquele sapatinho na cor de jacaré, e tudo porque vê o pessoal lá fora fazendo. Não precisa disso. Mas acaba sendo influenciado. Ah, por que não, tipo assim, por que não faz então igual o nosso pastor faz? É simples. Ele usa a sua aparência natural para pregar a sua palavra de Deus, acabou. Ah, é feijão com arroz. Aí é assim que Billy Graham pregava, feijão com arroz. Acabou. Aí como diz aqui a Bíblia aqui, são pessoas espetaculosas, querem chamar a atenção para si, né? Querem chamar a atenção para elas, elas que querem sobressair mais do que elas estão fazendo. Aí é realmente, né, o grande problema, né? O mundanismo, personalidades e comportamentos duvidosos. A pessoa nem filtra, nem vê o que é e já vai usando. Nossa, que palavra pode. Não. Vê a veracidade disso aí, vê, né, se está dentro se condiz com as Sagradas Escrituras, senão vai ter um problemão. Principalmente nós que pregamos, trouxemos alguma coisa ali, né? Tem quem ir atrás lá né, nos observa lá, e ouve lá, e depois, né, na hora de passar o nosso mestrado lá, né, o nosso TCC, aí, como é que é esse negócio aí? Aí você vai ter que justificar de onde você tirou, qual foi a sua fonte. E se sua fonte for verídica, meu amigo, você está de parabéns. Se não for, você está no sal. Você está no sal. Mas assim é bom, é agradável. Que nós não vamos trazer, né? Quando assim acontece, nós não estamos sendo incentivados a trazer qualquer coisa para dentro da igreja. Ou a trazer qualquer coisa para a nossa igreja. Eu já falei para os irmãos e continuo falando, para os irmãos que daqui mais um tempo vão, né, o presbítero Jason, o presbítero David, nós hoje vamos na convenção, aí estão lá aqueles camaradas lá da CGADB, hoje nós vimos a CGADB, né, lá em cima, aí quando eles têm a oportunidade de palestrar, eu sempre cutuco ali, quem está do meu lado, ou o pastor Tário, ou o pastor Gesiel, nós já ouvimos isso aí, quer ver, vai falar isso, quer ver? Nós já estamos instruídos. Por uma pessoa simples, por uma pessoa humilde, por uma pessoa não espetaculosa, mas que quer fazer a obra de Deus com dedicação, com veneração, com adoração. Agora aqueles lá que querem se aparecer, o brochezinho assim, né? Ele poderia ir, né, com o brochezinho OAB, o anelzão no dedo, e chega lá. Não. É o que a gente mais vê, né, pastor Gisel, pastor Adriel? Nós vamos para a convenção e a gente vê, os caras passam perto de você, e a pessoa no céu, às vezes passa perto de Jesus e continua andando, passa perto da gente, tem nem a paz do Senhor lá. Não. Espetaculoso, né? Espetaculoso. A igreja e os pecados virtuais. Agora sim. Sensualismo. Já diz tudo, né? Sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Ou nós falamos dos influencers, que eles influenciam até mesmo na maneira de se vestir. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Como nós vimos agora no período do segundo turno das eleições, nós vimos aí, né? Negócio que era para ser feito de uma maneira informativa, trazendo informações verídicas, necessárias, né, para a população, né, que iriam depois voltar a trazer o seu voto. Foi feito um negócio, né, vergonhoso, né, um negócio que, né, de baixo calão, né, desrespeitoso até mesmo para aqueles, principalmente para aqueles que iam ler. Botavam ali mentiras, coisas infundadas, a chamada fake news, trazendo falsas informações.
em vez de minar a mente das pessoas, da massa, com informações verídicas e necessárias, trariam ali falando tipo assim: você não presta ao quadrado, você roubou e você não fez nada, não, santão. São coisas que, né, desabonam a conduta do uso do negócio, né? Mas aqui quando fala de sensualismo, como nós falamos, nós já fomos para aquela salinha lá tratar sobre esse assunto nas redes sociais. A falta de vigilância, a imprudência de na hora colocar, e até mesmo pelas redes sociais, como já foi exortado e ensinado na nossa igreja, que nós temos que ficar à parte, nós temos que ficar de fora, porque senão vai culminar naquilo que Jesus disse para nós ficarmos atentos com o fermento dos fariseus, ou seja, essa influência corruptiva. Eu vou achar que eu posso, mas eu não posso. Eu não preciso dizer para aquela pessoa lá fora, que não faz parte mais do nosso convívio, dizer que ela está realmente extraordinária, que ela está agradável, sendo que pela palavra, a minha ou o meu comentário deveria ser outro. Às vezes nós queremos agradar as pessoas, mas esquecemos de que nós precisamos, a nossa importância, nossa real importância é agradar a Deus. Porque é Ele que diz para mim, diz para você, diz para a igreja: sede santo, porque eu sou santo. Ele diz mais, para ser santo em toda maneira de viver. Tem pessoa que quer chamar a atenção. Quando não chama a atenção, vamos lá, pelo jeito de conversar, ou pelo jeito de andar, quer chamar a atenção, né, com aquelas roupas transparentes, aquelas roupas que marcam o corpo, aquelas roupas decotadas, querem de toda forma ser o centro da atenção, querem chamar a atenção, ou seja, partem para o sensualismo. É aqueles elementos que nós tivemos, tem a pecadeira e o pecador, né? A pecadeira é aquele que faz a pessoa pecar, o pecador é aquele que olha e, né, quando olhou, já fantasiou tudo que ele queria. Já fantasiou tudo, já pecou, já entrou pelo caminho do pecado. Usam a sensualidade. Bom, agora nós vamos aí, né, às vezes nós estamos lá, abrimos, vamos fazer uma pesquisa, uma informação que nós queremos. A primeira coisa que aparece, uma mulher seminua, ou um homem lá, né, sem camisa, né, nada a ver, que eu quero uma coisa, já me parece um marketing, né, que eles usam, né, para poder fazer, no meio de uma coisa que você não abriu, mas aparece. A sensualidade hoje está em todos os lugares. Hoje, né, vamos lá, vamos voltar um tempo atrás, né, operador Eduardo. Quando você ia se comprar um jornal na banca de revista, estava lá Playboy e outras revistas mais lá de pornografia, logo de frente, né, para você chegar e... Aí hoje você vai no celular, você quer ter uma informação da mesma forma. Hoje você não precisa ir na banca, mas ela chega até você no seu celular. São os anúncios, né? O marketing, né? A jogada de marketing que eles fazem. Dessa forma. Os inúmeros escândalos expostos da internet mostram isso. Nós já entramos naquela salinha para resolver assuntos desse cunho, né? De sensualismo. E a resposta... A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Isso nós temos visto constantemente aí, né? Constantemente. E uma vez ali já era. Por um descuido, né? Não sei. Já era. Narcisismo. Essa geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo, já disse tudo, né? Já deu a definição do narcisismo. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade a todo instante de estar fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio,
mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo de ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Olha como é que ele expõe. Quando nós vemos isso em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar, porque é um adolescente. Mas, quando adultos se comportam como meninos, né? Tem quem se ofendeu uma época, quando nós falamos, você é menino. A pessoa se ofendeu como isso aí, porque ela não lê Bíblia. O próprio Paulo fala sobre isso, né? A pessoa se sentir como menino, ela se ofender, é porque não lê a Bíblia. Por isso Paulo está falando, tipo assim, ouvimos a mesma pregação, os mesmos sermões. Aí Paulo fala assim que, para ele, todo mundo já estava tomando, comendo um alimento sólido. Mas infelizmente tinha uns que estavam tomando ali mamadeira, né? O leitinho materno. E também isso é uma forma de chamar de ser menino. É admirado e visto um adolescente é o preocupante. Contudo, ainda é possível reparar, mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se afirmarem, o problema se torna preocupante. Aí ele já disse, né? A pessoa não tem uma identidade, ela já perdeu, ela foi influenciada por outros a se comportarem daquela maneira, e ela achou agradável, já achou agradável e entrou por esse caminho. Nesse caso, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Quando nós falamos aqui que o mundo virtual é uma realidade do dia a dia, contudo há muitos desafios, riscos e perigos no espaço virtual. Eu falei que nós iríamos falar sobre isso quando nós entrássemos no narcisismo, que nós falamos que quando a pessoa quer se destacar, ela quer se sobressair, de alguma forma ela vai fazer, alguma forma ela vai encontrar para poder chamar a atenção das pessoas para si, porque ela quer ser vista, ela quer ser o centro das atenções. Vai chegar a determinado momento que, quando nós falamos da sensualidade, vai usar ali roupas extravagantes, né? Como o pavão, né? Quando abre ali a sua cauda, ele chama a atenção por causa do desenho que tem na sua cauda. De todo jeito ela vai fazer para chamar a atenção. Há um adágio popular que diz aí, né, lá fora, lá, você quer se aparecer? Bota aí um abacaxi, um cacho de banana na cabeça aí, que as pessoas vão te ver e vão te perguntar por que isso, por que aquilo. Ela quer de qualquer forma, né, se aparecer, chamar a atenção. Esse é o perigo, né, daquelas pessoas que hoje são realmente, né, fazem parte do narcisismo. Tem pessoas aí que comentam, né, eu vejo aí constantemente os irmãos, né, postando aí no Facebook, né, assim, até aqui nos ajudou o Senhor, dando o quê? Dando honra, dando glória a Deus, porque teve um dia pesado, teve um dia difícil, mas reconheceu que venceu, porque foi Deus que deu aquela vitória, foi Deus que deu ajuda, foi o Senhor que deu o escape, engrandeceu, exaltou o nome do Senhor. Mas aqueles não, que querem, né, usam depois versos bíblicos, mas a sua pose na foto, que vai para o Instagram, que vai para o Facebook, que vai, né, para o seu status do WhatsApp, a pose diz que não é nada daquilo que está dizendo o verso bíblico. Está usando, né, está camuflando com a frase bíblica o comportamento. Querendo enganar quem? A própria Bíblia nos diz, né? Não está enganando a si mesmo. Quem vê já vai entender logo de cara, mas a pessoa acha que está fazendo algo, né, bom para ela, mas não, está denigrindo a sua própria imagem, está mostrando para o que é e para que veio. Não precisa ser assim. Vamos lá, as mídias sociais é o ID de Jesus, aquilo que nós já falamos, né? Nós vamos ter pouco falar que nós já falamos, mas vamos falar mais alguma coisinha. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Hoje, se você falar que você tem medo de avião, que você não vai lá para a Antártida porque é frio, né? Você tem pavor a frio, você pode ir pelo celular, né?
Você tem algum conhecido lá, você tem um parente lá, você pode pôr em outros meios das redes sociais que vão chegar até lá. Hoje você não precisa ir, né, de corpo presente, está lá de corpo presente. Você pode ir pelas redes sociais. É uma viagem bem rápida e barata, né? Bem rápida e barata. Chamada de vídeo, isso aí. Está acessível. Está acessível. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual, como nós falamos, né, há momentos atrás, que essa pandemia, algum benefício ela trouxe daqueles que aprenderam a trabalhar em casa usando as redes sociais, né, que são hoje o chamado home office, né? Hoje, se o pastor na rua não quiser ir, quiser falar alguma coisa com as meninas no escritório, é chamada de vídeo mesmo, mostra, ó, né? Já preparando para o futuro. Não tem jeito, as coisas vão se modernizando, vão se aperfeiçoando. Chamada nós vemos aí, parecia ser coisa de passado, ser coisa de filme, né? Aquelas reuniões, videoconferência, lembrado que meu cooperador Eduardo, é uma realidade hoje. É uma realidade hoje. É uma realidade, né? Hoje até cirurgias estão sendo feitas, né? Assim, consultas sendo feitas, né? Via videoconferências. Os médicos chegam ali, videoconferência mesmo, onde eles estão, eles entram no debate acerca do procedimento a ser feito. Dessa forma. Fazer uma operação, está lá nos Estados Unidos, fazer uma operação aqui. Então, de lá ele vai controlar o... já existem as máquinas. Parece até um joguinho, né? O cara bota a mão, fica legal, interessante. Daí para melhor, daí para mais. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado, né? Ah, isso é do cão, ah, isso é do diabo. Não, o diabo é a pessoa que está usando, não é para mal. Se está usando para bem, então... Sabedoria vem de Deus, né? Isso, é só pedir a ele, pede a ele que dá, sem lançar e faz. Se a pessoa acha que consegue se dominar, deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades. Concordo com ele, né? Para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isso é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Pastoreio virtual, né? Uma coisa, mas vai chegar essa época. Por isso que nós estamos deixando aqui, como diz o pastor, para a posteridade, aqueles que não acreditam, mas vão ficar, né, no arrebatamento da igreja, vão poder assistir às lives e ver o que perderam, porque ficaram. Vão poder ser conscientizados, ser lembrados do porquê ficaram, não subiram no arrebatamento da igreja. Igual os apóstolos fizeram parte deles, deixaram registrado, né? Uhum. Fazendo essa parte. Atos dos Apóstolos continua, é um livro aberto, né? Continuando, tá? Ficando registrado. Como nós lemos lá atrás. As gerações passadas escreveram as suas histórias, agora nós estamos escrevendo a nossa. Tá aí, vai ficar para a posteridade. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. Nós temos o nosso grupo, né? Nós temos os nossos grupos onde são postados o que a igreja precisa, onde são postadas alguma informação necessária, são tragas até mesmo as justificativas, né? Então, quer dizer, isso aí nós estamos... E quando sai daquele cunho, né? O administrador está lá, ó, o grupo não foi aberto, o grupo não foi... o grupo não existe para esse fim. O grupo existe para esse fim, né? Das coisas, trazendo informação a respeito da obra do Senhor. Principalmente no sistema de congregação, um bom exemplo. O pastor deve
fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los. Graças a Deus nós estamos nesse caminho para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Infelizmente, tem aqueles que não entram. Não vou mexer com isso não, porque já demonizaram o negócio. Se você é de Deus, você vai usar a ferramenta como servo de Deus. Agora, se não é, vai usar da forma totalmente negativa. Que eu vi esses dias aí, eu trabalho com umas pessoas, e hoje até para fazer pagamento via Pix é bem mais rápido, A pessoa fala que não usa o Pix porque o governo vai ter o controle da vida dele. Uai, já não tem? Já não tem? Seu CPF é para quê? Só para preencher sua carteira, o espaço da sua carteira? A Receita Federal sabe que você está devendo ela como? Então, um documento a mais ou um documento a menos não vai fazer diferença não, o governo já sabe a sua vida. Eu não uso o Pix porque... mas é hora de madrugada, rapaz. É hora de madrugada. Cadê o pastor? Saúde da igreja com paz do Senhor. Quando a gente participa de uma missão igual essa, a gente só pode dizer que, pela graça de Deus, mais uma vez estamos na frente. Porque essa lição só veio dizer aquilo que nós já estamos fazendo há muito tempo. Não é verdade? É por isso que às vezes eu digo que tem determinadas lições da escola bíblica dominical parece até que foram escritas por nós, porque a gente tem saído da frente. Fica desde já o nosso agradecimento ao pastor Eduardo por essa lição maravilhosa que a gente está tendo nesta manhã, e eu quero aproveitar também para fazer os agradecimentos pelo resultado da vigília, e nós trabalhamos assim de maneira que não houvesse conflitos, tanto os temas que nós colocamos e a abordagem, que cada um dos palestrantes pontuaram bastante aquilo ali, e depois tivemos o fechamento de todo aquilo ali com o pastor Gesiel, e por saber que seria cansativo para os palestrantes, nós deixamos assim, dentro do nosso controle, o pastor Eduardo começar a escola bíblica. O pastor Eduardo já dirigiu o segundo período da vigília, então é menos desgastante do que seu preletor. Por isso que iniciamos hoje a escola bíblica com o pastor Eduardo. Então os irmãos veem que no nosso trabalho tudo tem assim uma conexão, a gente não sai aleatoriamente fazendo as coisas, a gente pensa para fazer as coisas. E também fica o nosso agradecimento aos irmãos do grupo de louvor, certo? Diáconos, diaconismo, cantores da igreja, e as nossas cantoras também, que não deixam a desejar a nada para as grandes empresas. Hoje nós temos grande empresa, que eu falo que a igreja hoje também é considerada empresa, viu? Hoje, por exemplo, eu tenho assim, uma consciência limpa com o Senhor do dever cumprido, porque as Escrituras Sagradas nos informam que nós devemos pregar o Evangelho, ensinar discípulos. Formar discípulo é algo que nem todos os pastores presidentes têm tido nessa preocupação, porque você só consegue formar discípulo se você proporcionar oportunidade para o desempenho de suas funções. E hoje os nossos cooperadores, os nossos diáconos,
todos eles estão assim, tendo essa oportunidade para ministrar a palavra do Senhor, e os irmãos têm vindo um crescimento muito grande. Os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, se nós retrocedermos lá atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eles não teriam a capacidade e competência que tem hoje. Tudo é resultado de oportunidade que foram dadas a cada um deles. Então nós estamos avançando. Eu nunca tive assim a preocupação de ter aquela igreja com milhares de membros. Eu tive a preocupação e tem daqueles que nós temos, a gente oportunizar para que eles possam estar preparados para servir a nação e o mundo com o conteúdo da palavra do Senhor. Então hoje eu sou muito grato ao Senhor porque a gente tem trabalhado nisso aí. Então, sobre essa lição de hoje, ela vem assim a calhar também sobre a realidade do mundo hoje. Hoje o mundo é um mundo virtual. E dentro deste mundo virtual a gente precisa tomar determinados cuidados. E o professor, pastor Eduardo, nesta manhã fez menção de as formas da gente se apresentar no mundo virtual hoje. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos primeiro ter a preocupação da nossa conduta santa diante do Senhor. Por isso, já de muito tempo, 3, 4 anos atrás, eu venho corrigindo algumas irmãs acerca das fotos que colocava ali, né, no Instagram, no Facebook, etc. Aquelas fotos assim, com a língua do lado de fora, parecendo uma vaca, né? Porque são tipos de fotos que demonstram assim, mulheres oferecidas, ou mulheres que estão se oferecendo. Isso diminui a moralidade dessas pessoas. E não convém a servo do Senhor ter esse tipo de comportamento. O professor também colocou assim, com muita precisão, nesta manhã, aquilo também que outrora a gente já havia falado. É quando as pessoas usam textos bíblicos para expressar sua própria nudez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a pessoa chega na beira da praia, uma mulher tira uma foto do biquíni e fala assim: seja bem-vindo verão. Ela não quer falar nada do verão e nada do sol, não. Ela quer mostrar a nudez dela. E dentro desse quesito, nós temos hoje, sabemos que as crianças hoje são fantásticas, né? As crianças hoje já conseguem mexer no celular, essas coisas todinhas, mas o que nos trouxe estranheza, que nós tratamos desse assunto ali dentro da salinha, que o professor também falou, foi que uma criança de aproximadamente uns 6 meses, essa criança conseguiu pegar ali o celular de alguma parente dela, né? E essa criança postou uma foto nude da irmã. Uma criança de 6 meses colocou ali uma foto nude e tanto mandou que para o grupo das diaconisas, né? E essa irmã sendo diaconisa também, e aquilo ali saiu em rede social, etc e tal. A gente achou estranho, né? A criança de 6 meses mais ou menos, pegar o celular ali da vovozinha e expor a vovozinha, né? Ficou um negócio bem esquisito, né? Mas a gente corrigiu isso aí, porque é a nossa obrigação fazermos as correções. E depois eu tenho um tempo também que eu disse sim para as irmãs da nossa igreja, e graças a Deus isso tem funcionado, está funcionando até hoje. As irmãs que desviaram aqui da nossa igreja, que postarem fotos de modo decoroso, não curte, não comente. E as irmãs fizeram isso. Porque de primeiro é isso, a pessoa desviou aqui da igreja, né? Aí posta uma foto lá de biquíni, toda produzida, essas coisas todinhas, e as nossas irmãs curtiam aquilo ali. E eu dizia, quando você curte isso aí, você dá a entender que aquela pessoa que desviou dos caminhos do Senhor, postando o seu nude ali, está tudo perfeitamente normal. E não está. Nós continuamos a ser protestantes para protestarmos exatamente sobre isso. Aqui também a lição fala sobre o narcisismo. O narcisismo a gente encontra ele primeiro dentro da filosofia, porque o narcisismo fala da história de Narciso, na época em que havia uma dificuldade do espelho para que a pessoa pudesse olhar no espelho e se ver. Então diz a história que Narciso era um cara muito bonito, por isso que é um narcisismo. Ele era muito bonito e ele não tinha consciência da sua beleza. Quando foi um dia, ele chegou assim, na beira do rio, a água estava paradinha ali, ele olhou para as águas ali e falou: quê? Nossa, como que eu sou bonito? Eu sou lindo demais.
Aí todo dia ele ia na fonte ali, para ver a beleza dele, né? Aí quando foi um dia, de tanto ele ir ali e contemplar a beleza dele nas águas parado, ele caiu ali dentro e morreu afogado. Ele morreu, Narciso morreu afogado. Daí nasceu o narcisismo. É quando a pessoa autogloria a sua própria imagem. Eu sou lindo, eu sou bonito, eu sou maravilhoso e tal. E como se faz isso? Quando as pessoas todos os dias acham a obrigação de fazer uma selfie delas. Então tem que mostrar e tal. E sem falar que muitas vezes são propaganda enganosa, né? Porque tem uns filtros aí, às vezes as pessoas são verdadeiros dinossauros, né? Aí coloca um filtro ali e sai bonitinho, né? E os solteirões da vida que aí está, quando vê, vai fazer contato e tal, quando vê a realidade sem a selfie, misericórdia, onde eu fui parar, meu Deus. Aí, a gente conhece a história, por favor, não me interrompa igual o senhor fez com o pastor Eduardo, depois eu proporcionando a oportunidade para os irmãos se manifestarem. E as nossas escolas sempre são assim. Tanto é que todo o professor, depois ele pergunta, algum irmão quer se manifestar, falar alguma coisa, então isso é a prática. Senão, você quebra o raciocínio de quem está falando. Então veja bem, aí então, assim, nesse site de encontros aí e tal, aí as mulheres colocam suas fotos lá, os caras colocam também e tal, tudo no filtro. Aí, como é que você vai então? Eu vou estar de roupa assim, assim. Aí o cara, quando chega no encontro, vê aquela roupa ali, fala, calma aí, não foi isso aí que eu vi no Instagram, não foi isso que eu vi ali no WhatsApp, não. Aí o cara passa direto, nem para, né? Porque ele sabe que é uma grande encrenca. Então, existe muitas mentiras em torno disso aí. Alguém disse que a internet é terra de ninguém. Isso é uma grande verdade. Mas também é terra de todo mundo que quer propagar o bem. O objetivo da lição desta manhã é motivar os irmãos a propagar o bem do reino de Deus via internet. E se nós observarmos uma coisa, a gente vai ver que as nossas lives são verdadeiras escolas de ensinamento. Tanto é que a missionária, quando chegou aqui, louvando o nome do Senhor, ela que é uma das seguidoras nossas também, ela disse que a nossa igreja é um celeiro de ensinamento. Mas calma aí, por que os nossos crentes não exploram isso? Tem gente que pega aí uma bobeira aí, esses memes aí da internet, do Reels e tal, e vão propagando aquilo ali, e daí a pouco as pessoas estão com milhares de visualizações. Nós precisamos, no ano passado, fazemos um apelo para os irmãos da nossa igreja para divulgar os nossos trabalhos, e mesmo assim não decolou. A gente fez até um grupo para isso e não decolou. Por quê? Porque os irmãos não têm interesse de divulgar o trabalho da igreja, mas a sua selfiezinha ali, né? Você quer divulgar. Quando você faz isso, você entrou então na idolatria do eu quero ser visto, eu quero que as pessoas me conheçam. Então você está criando uma imagem para você, quando na verdade você deveria ter o comportamento de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Lá no nosso escritório, no nosso trabalho, nós usamos muito as mídias também. Para quê? Todas as vezes que a gente vai no fórum, a gente faz propaganda do escritório, a gente faz realmente a selfie, é o nosso trabalho. Nós fazemos propaganda disso aí, publicidade do escritório. Agora você pode vasculhar o meu Instagram, pode vasculhar também o meu Facebook, que você não vai ver bobeira ali, você não vê uma foto indecorada ali. E a Bíblia diz para você seguir o teu pastor. Então você não está vendo o pastor colocando porcaria ali, tanto é que quando nós saímos para a nossa recreação, quando a gente permite até que os irmãos usem, né, até bermuda ali, e as irmãs também bermudando essas coisas, a gente permite isso, a gente só não permite que na nossa recreação seja postado no Facebook e Instagram, porque a gente não quer que as pessoas venham ali nos difamar na nossa intimidade, porque o próprio apóstolo São Paulo ele dizia isso. Por que você está reclamando aqui, né, e está murmurando da nossa intimidade? Porque entre eles havia uma certa intimidade, e entre nós também, na nossa recreação,
existe uma certa intimidade, por isso só vai nós não participamos de outras igrejas, nós somos um povo seleto, é nós e entre nós resolvemos a nossa situação, nós nos administramos, nós nos educamos e a gente faz isso porque é o melhor para a igreja do Senhor. Por que eu estou falando de pressa? Eu tenho que aproveitar para falar muito de pressa, porque o meu tempo é mais curto do que os dos professores, então eu tenho que correr também, para depois não ser chamada a atenção da pastora Marilson, que eu estou passando muito dos meus 15 minutos, então eu tenho que correr. E ela tem que falar mesmo, porque ela é superintendente da escola dominical, é ela mesmo que manda nisso aí, a gente ouve, fica quieto e pronto. Então veja bem, o que eu marquei aqui foi exatamente esses pontos que o professor realmente já tinha falado. E quando os tipos de foto, aí o professor chegou no finalzinho e já falou o que eu ia falar. Exatamente, ó. Se você quer colocar uma foto sua ali, você se arrumou e tal, tá bonito e tal, e para casa do Pai adorar o Senhor, é válido isso aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você colocou uma foto muito bonita sua, que você está vindo para a igreja louvar o nome do Senhor. Você colocou uma foto sua ali e você colocou um verso bíblico, lógico, muito bonito. Você colocou a sua foto ali, vamos adorar o Senhor comigo, vamos, muito bonito. Isso tudo é válido. Agora, eu conheço uma determinada igreja que aquele pastor, misericórdia, ele sozinho, ele gosta de muita foto. Todo dia ele coloca a média uns 20 fotos assim, né? E tem nada a ver com a igreja dele. Aí coloca, vamos adorar o Pai, vamos na casa do Pai, vamos fazer isso. Ele não está fazendo publicação da igreja, da obra do Senhor, não. Ele quer mostrar a foto dele. Aí a gente precisa tomar mais cuidado, porque o narcisismo faz a gente morrer afogado. O narcisismo tira a gente da presença de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Agora, a live da nossa igreja deveria ser muito mais publicada, deveria ser muito mais curtida, deveria ser muito mais compartilhada. Porque você às vezes não tem tempo ou não sai para fazer um trabalho de evangelismo, mas o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho notável e deveria ser muito mais compartilhado, muito mais. Isso depende da igreja, porque o YouTube está aí para ver se você está compartilhando e tal. O YouTube vai ajudar, vai abrir mais. Se você não faz isso, a gente fica lá às vezes com 2, 3 compartilhar e até sai. Não sai mais não, já engasgou, não sai mais não. Mas você entendeu o que é. Então é nosso dever dar publicidade ao trabalho da nossa igreja. Olha a vigília que nós tivemos, cara, foram 7 horas de vigília direta, certo? E depois o fechamento mais 30 minutos, 7 horas e 30 minutos. Isso aí já era para ter bombado. Às vezes nós colocamos, e o professor já falou aqui, informações importantíssimas nos grupos de WhatsApp da igreja. E os crentes não vê. Se vê, não fala nada. Aí a gente faz um esforço muito grande para ajudar aos crentes a terem informações reais, verdadeiras, e esses crentes não estão nem aí. Aí alguém coloca uma bobeira lá, gente, isso que mata de ódio. Ou às vezes você coloca uma informação assim, forte, ali nos grupos, aí depois vem alguém por cima e coloca outra bobeira e sufoca aquela informação que você queria divulgar para ele. Quer ver uma coisa que me deixa doido de raiva? Por exemplo, nós temos alguns irmãos da nossa igreja que fizeram aniversário, aí a gente coloca ali, né, para que ele seja felicitado ali, aí 1, 2 felicitou, depois vem outro e coloca outra informação ali e sufoca aquela primeira. Eu fico irritado. Aquele momento ali é o momento de quê? De felicitar aquele irmão, aquela irmã, certo? É um momento de oração, de alguma coisa assim que aconteceu, aí chega outro e vem e sufoca. Aí eu tenho que chegar no privado e falar, irmão, pelo amor de Deus, né? Exclui aquela sua publicação lá, porque está atrapalhando aquilo que a gente postou lá. Porque falta bom senso, falta de inteligência, não percebe o que está ali. Tem outros que se publicam ali, aí a pessoa parece que está numa terra diferente da nossa. Responde ali uma coisa que não tem nada a ver. Eu falo, meu Deus, essa irmã está no mundo da lua. Esse irmão não é daqui não. A gente está aqui na terra, no Padre Gabriel, já está em Marte já. Ou senão já foi até arrebatado, lá do céu para cá, está mandando mensagem. Não está sabendo o que está acontecendo aqui.
Tem gente assim, completamente desinformado. Fica olhando, meu Deus, vamos se atualizar. Então, o objetivo nesta manhã é mostrar para os irmãos que essa ferramenta, essas mídias, elas precisam ter até o Telegram também, que a gente nem colocou aqui, né? São ferramentas que é para ser utilizado e muito bem utilizado. Mas em primeiro lugar a gente precisa pensar em divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, que tem saído de qualidade da nossa igreja. A gente vê tanta porcaria por aí, e agora a nossa matéria, que é uma matéria de qualidade, a gente não tem visto essa divulgação. Há um mês e pouco, mais ou menos, eu ouvi um pastor, e vocês precisam tomar cuidado com isso, um pastor falando, um moço de paletó e gravata falando sobre Apocalipse. Falei, caramba, esse cara, na mesma linhagem minha, mesmo entendimento que eu tenho. Vou ver até o final. Fui vendo. Daí, com 20 minutos para frente, eu percebi que o homem era espírita, não era o pastor. Que aí ele começou agora a falar da reencarnação e tal. Então ele pegou a teologia bíblica mesmo, sadia, curada, certo? Ele pegou realmente sobre o Apocalipse e começou. E aí depois que tinha um grande público, aí desvirtuou aquilo ali para levar para o lado do Espiritismo. Então você, quando tiver, meu irmão e minha irmã, de curtir ou compartilhar um vídeo, assista até o final, para depois você saber se você está mandando alguma coisa sadia ou porcaria. Tem uma irmã que mandou uma coisa assim, depois que ela mandou, eu olhei aquilo ali e chamei ela no privado e falei, aonde é que você aprendeu isso na nossa igreja? Mas não é isso não? Você assistiu o vídeo até o final? Não, aí foi assistir. Misericórdia, pastor, eu nem tinha visto isso, eu vi só o início, então eu publiquei. Eu falei, então, você assista tudo primeiro, para você não ser mais um responsável por imundícia, porque nós somos formadores de opiniões e nós precisamos formar uma opinião sadia, curada, que possa produzir a edificação da nossa igreja. O objetivo dessa manhã é utilizarmos a mídia para o bem-estar da propagação do Evangelho do Senhor e tomarmos cuidado para não difamarmos a nossa própria pessoa e também a igreja a qual nós servimos o Senhor. Preciso tomar cuidado. Não se usa essa mídia para problema de relacionamento. Se você tem um problema, um relacionamento com alguém foi negativo, faça o que a Bíblia diz. Vá até o teu irmão, a tua irmã e resolva de acordo com a palavra do Senhor. Não utilize a mídia para se vingar, para criticar, para falar mal de quem quer que seja. Não faça isso. Utiliza essas mídias sociais para a divulgação do Evangelho e mostrar a sua pessoa nessa mídia como alguém que de fato é servo e servo do Senhor. Fica aqui a minha oportunidade e o professor, que é o titular da matéria dessa manhã, que deixa aberto se quer proporcionar ou não liberdade para mais alguém se pronunciar. Obrigado. Eu ia falar que eu não vigiei esse tempo atrás, aconteceu comigo. Não vigiei na internet, alguém mandou uma foto, fingiu que era amigo meu, conversou aí, conversando, comecei a falar umas coisas da palavra para a pessoa. Aí no final das contas a pessoa pediu o número, eu vacilei e dei o número. Quando eu fui ver, eles teve na cara, eu tive que trocar o meu número. Tem que ter cuidado De vigilância, né? Verdade. Mas é isso mesmo. Então, vamos lá, a conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Dessa vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso e que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter em um terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Amém? Vamos lá fazer o nosso fechamento?
A lição de número 11. Glória a Jesus. Lição de número 11. Título da lição. Texto do áudio. Glórias a Deus. Irmãos, o café da manhã, a parte comestível será do pastor Eduardo, irmã Regina, pastor Taio e do Breno. A parte de líquidos, pastor Brunella, irmã Tânia e Cris vão trazer o café e eu vou trazer o suco. Em relação à limpeza, eu falo depois quando todos os irmãos estiverem aqui já, tá bom? Eu volto de novo. Meus irmãos, antes que as crianças cheguem, os adolescentes, e já passou-se aqui para tirar a oferta, eu quero chamar aqui a diaconisa Alana, por favor, você vai fazer um serviço para nós. Olha só, o irmão ou a irmã que Deus fez a doação dessa cédula aqui, rasgada e colada, a gente vai deixar lá dentro da secretaria, depois você pode pegar, porque ela não tem validade mais não, tá? Dinheiro com fita assim não presta, dinheiro que foi rasgado não presta, o comércio não aceita, o banco não aceita ninguém. Aí quando a gente tiver que doar alguma coisa, que seja R$2, mas que seja a melhor nota para Jesus, tá bom? Deixa por dentro, passar bonito. E aí quem fez depois pode levar, vai que você consegue, né, fazer uma troca para você. Para Deus tem que ser o melhor, viu? Não me interessa quem foi ou quem deixou, só sei que não tem validade. E a gente está enjoado de pegar assim, notas de R$2 e de R$5 e jogar fora, porque não tem validade. Para Deus tem que ser o melhor, senão Deus não aceita. No Antigo Testamento, esse foi um grande problema, porque Deus parou de aceitar o holocausto, porque levavam animais cegos e diziam, Deus vai matar mesmo, né? Então, aí levava animal manco, né? Bicho, falei, já não é para morrer, então vou dar para Deus. Não, não é assim que eu faço. Deus é o melhor, tá bem? O Espírito de Deus já deve ter falado nesse coração aí, então a gente não vai nem discutir isso. Vamos lá então, já, essas crianças estão prontas aí? Já estão prontas? Então vamos ouvir essas crianças. Vamos sair ao Pai, Senhor.
homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Anda numa casa torta, anda no caminho torto, sua vida era torta, de homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. De vocês, que vocês estão criados na igreja desde pequenininho, então vocês não são esse homenzinho torto. Mas eu já fui esse homenzinho torto até os 25 anos de idade. Aí depois dos 25 anos que Jesus me consertou. E vocês já nasceram tudo consertadinho, então que diferença. Que bom. Tem mais alguém que foi um homenzinho torto? É o olha lá, que bom. Tudo homenzinho torto. O pastor José não foi não esse homenzinho torto? Então hoje Jesus já consertou. As irmãs aqui não foram? Vocês nunca foram uma mulherzinha torta, não? Você torta? Hoje. Mas Jesus conserta. E Jesus consertou a gente. E graças a Deus bem consertado. Tanto é que nós estamos pregando a palavra, ensinando, eles certo, viu? Como é que vale a pena ter Jesus no coração? E os adolescentes aí, vamos lá? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Da missão, o mistério do cântico inesquecível. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Pode ainda adorar, Se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Curiosamente, eu observei uma coisa, e eu fui ali ver com a pastora Marisa se a revista dos adolescentes foi intercalado com a revista dos adultos. Ela disse que não, porque eu falei com o pastor Eduardo, olha só, eles estão usando o mesmo tema que a gente usou aqui, mesmo leitura bíblica, né? E é exatamente aquilo que eu vou pregar hoje. Então, eu falei, caramba, mais que uma confirmação, né? Mais que uma confirmação. Vamos lá, pastor. Interessante que essa desculpa ter sido dada há 15 dias atrás, né? Pois É coisa de Deus, né? Vamos lá. Não é nada. Na classe Cordeirinho de Cristo tem 8 matriculados, 4 presentes, 4 ausentes, R$2 de oferta. Estrela da Manhã, 7 matriculados, 4 presentes, 3 ausentes, 5,10 de oferta. Adolescentes, 5 matriculados, 4 presentes, 1 ausente, 8,15 de oferta. Classe dos adultos, 30 matriculados, 22 presentes, 8 ausentes, um visitante, 23, a oferta 17,20, total geral de frequência no templo hoje 35 pessoas e de oferta 32,45.
voltando à escala da limpeza hoje. A irmã Isabelle, a irmã Cris Costa, a diaconisa Cris Costa, a irmã Tereza estão ausentes da limpeza hoje porque ela atendeu o primeiro chamado do pastor. Porque nós chegamos, a igreja estava suja, o pastor convocou e elas vieram limpar. Não é justo que ela volte a limpar de novo, né? Então, hoje elas estão dispensadas, essas irmãs que vieram antes, tá? E ficou com o pastor Talon, o pastor Gesiel, diácono, presbítero Jason, cooperadora Edilane, diaconisa Karen, cooperadora Alana e Alexandre, que vão estar fazendo a limpeza do templo hoje. Glórias a Deus, irmão. Amém? Tem umas igrejas antigas aí, né? Quando termina um negócio assim, aí os pastores, amém, irmão? Não faz assim não. Você viu como é que os amém se falam? Amém, irmão! É um amém assim, cobrando. É um amém fazendo a crítica. Como é que é? Você vai fazer ou não vai? Mas o nosso amém é aquele amém bem amém mesmo, né? Vamos agradecer ao Senhor então, na voz do pastor Gesiel. Agradecemos a Ti por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Agradecemos a Ti por essa lição preciosa que tivemos, que o Senhor possa continuar abençoando o nosso povo, enriquecendo o conhecimento da nossa igreja, fortalecendo cada um diante dos Teus caminhos. Abençoa, Senhor, também a vida dos professores, pastor Eduardo, as demais classes que também possam ter esse crescimento diante da obra do Senhor. Pedimos a Ti ainda que nos conceda um dia agradável diante de Ti, e assim o Senhor nos permitindo, na noite de hoje estaremos aqui para adorar e exaltar o Teu santo nome. É que oramos agradecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor. Deus e paz que nos abençoe. Amém.